Tudo bem, galera? Eu sou o Rogério Evaristo, especialista em formas de silicone. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma resina caseira, mas uma resina top mesmo, tá? A gente vai ensinar vocês a fazer aí, eu vou fazer os testes também, vou fazer os testezinhos, a gente pinta a peça com ela, eu botei em cima de um cartão ali para vitrificar o cartão, vitrifiquei uma peça também. Então vamos aprender como é que faz essa resina caseira muito top, ela é bem forte, tá? Bem boa mesmo. E também quem quiser aprender a fazer estátuas de gesso, formas de silicone e estátuas em resina, vasos de suculenta, só olhar o nosso site que está abaixo do vídeo aí que a gente ensina vocês a fabricar toda a peça do zero a zero. Desde a forma até injetar a peça, tudo que vocês quiserem. E não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal quem não é inscrito para ficar por dentro dos outros vídeos que a gente coloca aí. E clica no sininho também. Então, vamos começar. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de um frasco de vidro, tá? Tem que ser de vidro, porque a resina ela é forte. E solvente PU, tá? Aqui no caso, thinner PU, poliéster PU. Tem que ser PU, tá, pessoal? Tem que ser PU, tá? Isso é bem barato, eu paguei R$19,90. Isopor, tá? Os pedaços de isopor. Eu vou separar aqui mais ou menos uns 200 ml de diluente PU. Abaixo do vídeo aqui, tá? Eu vou deixar o link se vocês quiserem comprar esse solvente PU. Agora a gente vai acrescentar o isopor, tá? Ele vai derreter nesse thinner aí. Ele vai derreter todo ele, tá? A gente vai colocar esse isopor todo ali dentro. Vai derreter, vai virar uma resina. Vai virar um vidro líquido, né? Pode colocar, eu separei esse tanto, pode colocar um pouco mais se quiser, tá? Quanto mais coloca, mais grosso vai ficar o produto. Vou dar uma aceleradinha no vídeo, tá, pessoal? Para vocês verem, senão vai ficar muito compridinho o vídeo aí, eu vou dar uma aceleradinha nele. Ó, vocês podem ver que o isopor está se derretendo todo ali dentro, tá? Eu vou pegar um pauzinho para afundar o isopor aqui, que ele vai se diluindo todo no solvente. Como eu falei, né? Quanto mais isopor você bota, mais grosso vai ficar. Pode colocar bem mais do que eu botei aí, tá? Esse ficou um pouquinho meio fino ainda, mas pode acrescentar mais para ficar uma resina mais grossa, tá? Ó, vocês podem ver que tá derretendo todo o isopor. Vai ficar meio branquiçado, tá, a resina, mas com o tempo ela vai clareando, vai ficando bem transparente, tá? Ela vai ficar não vai ficar bem transparente agora por causa do isopor, vou acrescentar um pouco mais de isopor aí dentro, ficar mais grosso. Mas se tu deixar uns 3, 4 dias parado, ela vai ficar bem transparente, tá? Ela vai ficar bem cristalina. Olha como o isopor derrete. Olha só, chega a sair umas borbulhas ali, tá vendo? Ele vai se derretendo todo. Isso é o que vai formar um caldo grosso, né? Vai ficar o vidro líquido, no caso, a resina. Eu vou botar um pouco mais de isopor ainda, que eu quero que fique mais grosso. Separar um pouco mais de isopor ali, vou colocar. Ó, pode ver que ficou bem branco, né, o líquido, mas isso aqui fica transparente, tá? Só deixar uns 3, 4 dias parado, 3, 4 ou 5 dias parado, quanto mais deixar parado, mais transparente vai ficar, até que fica bem cristalino, tá? Agora eu vou fechar para deixar descansando, para ficar mais clarinho, e já volto aí com ele mais claro. Então, pessoal, peguei um cartãozinho aqui, tá? Que eu vou largar a resina em cima para vidrificar ele. E a gente vai ver quanto tempo leva para ficar seco isso.
Então, olha como é que fica, pessoal. Fica bem, olha, vidrificado, tá? Agora a gente vai aguardar secar para mim saber quanto tempo leva para secar isso aqui, para dizer para vocês. Tá vendo? O brilho que fica bem transparente. Show de bola, né? Vou pintar esse vaso aqui para nós vidrificar ele também, para ver como é que fica, tá? E para ver se fica legal, fica bem vidrificado. Esse vasinho aqui foi feito com balão, tá, pessoal? Eu ensino no meu canal aí também. E as outras peças que eu vou mostrar depois também a gente ensina no nosso canal aí, tá bom? Vou passar a resina agora nesse vasinho. Gente, tem que ver como é que ficou isso aqui depois. Muito vidrificado, muito massa mesmo. Vai valer até uma curtida aí. Eu quero que vocês comentem o que mais vocês querem aprender a fazer, tá? A gente já fez um silicone caseiro também, tá aí no meu canal, muito bom. E essa resina que vocês vão ver o resultado depois. Que coisa mais linda que ficou, muito vidrificado mesmo. Fica grosso, sabe? Vocês podem passar 2 mãos que vai ficar mais grosso ainda. Pode deixar secar e passar mais outra mão se quiser. Tá? Isso aqui levou 4, 5 horas, estava sequinho já. Então não demorou muito. Eu acho que não chegou nem 4 horas para secar essa mão aqui. Muito rápido. Quanto mais fino, mais rápido é, né? Viu? Vale uma curtida, né, pessoal? Isso dá trabalho para mim fazer para vocês aqui, então só o que eu peço em troca é uma curtida aí, tá? E quem não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Essa basezinha que eu fiz para girar a peça aqui, se vocês quiserem aprender a fazer, eu vou deixar aqui também como é que eu fiz, tá? Bem simplesinho. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu fiz. Vou mostrar também o cartãozinho. O cartãozinho preto, aquele que eu resinei em cima, ele caiu no chão, tá? Então eu resinei um outro depois que eu já vou mostrar aqui para vocês. E vou mostrar como é que eu fiz essa base aí também que gira, tá? Olha o brilho que ficou nas peças, né? Ficou muito vidrificado. Então tu vai dar uma batida na peça, ela não vai arranhar porque ela tá vidrificada, né? A tinta fica segura forte ali porque fica bem protegida, fica vidrificado mesmo a peça. Olha o brilho que fica. Ó, aquele cartão caiu no chão, mas eu resinei outro aqui, vidrifiquei outro, tá? Olha o brilho que dá. Fica muito brilhoso, fica igual a que a gente compra aí, que é uma fortuna, só que essa aqui custa bem barato, né, para fazer. Ó, e essa base aqui, muito fácil. Eu peguei um MDF redondo, tá? E a parte de baixo, eu peguei uma tampinha de pote, ó. Uma tampinha de plástico. Peguei 3 rolamentos de skate. E parafusei aqui, ó. E aqui eu botei um parafusinho só para manter no lugar, ó. Não aperta, sabe? Para poder girar, ó. E esses rolamentos de skate aqui, parafuso do lado da tampinha. Na hora que vira, ó, na hora que vira, gira tranquilo. Até para quem gosta de pintar, né, ter uma base giratória, não precisa comprar aí, ó. Muito fácil de fazer. Uma tampa de um pote, 3 rolamentos. Tem que botar 3, tá? Porque se botar 4 fica bamboleando, 3 fica bem certinho. Tá? Ó. Olha ali o jeito que fica os rolamentos, ó. Muito fácil. Tá? Então mais uma dica aí para quem quer uma base giratória. Tá? Se inscrevam no canal aí, um abração para vocês. Visitem nosso site abaixo do vídeo aí também para aprender a fazer formas de silicone, estátuas de gesso, estátuas de resina e vasos de suculenta. Tem de vidro, tem de gesso, tem de cimento, tem de tudo ali. Tá? cursosonliner.com. Um abraço, pessoal.